Está gravando? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Nós editamos depois, certo? Meu nome é Max Moore e este é o Bar Guernica. Ele é meu. Olá, meu nome é Paulo Góes e este é um quadro que eu fiz de um quebra-cabeça com base no Guernica. Ele é meu. E você está no Cultura HQ número 16. Vamos lá! Nessa edição nós vamos falar dessa revista aqui, Wolverine número 7 de julho de 2015. Então você tem aqui uma história chamada Guernica. Essa história conta como que é o bar que o Wolverine gosta de frequentar. Não só o Wolverine, como outros heróis também frequentam esse bar. E é legal que aqui conta a história da criação do bar, de como que ele nasceu, como que ele surgiu, como que deu o nome de Guernica. E aí é onde entra toda essa história, a história do quadro que nós vamos falar um pouco para você agora. Guernica é uma cidade da Espanha que foi bombardeada em 1937 pela Força Aérea Alemã, que já era comandada pelo Adolf Hitler na época. Então já deu para entender que a Segunda Guerra Mundial já estava começando a dar o seu ar da graça ali. Então já tinha começado a ter alguns ataques paralelos, esparsos, e esse foi um dos que mais foram comentados na época, porque eles atingiram uma cidade que era totalmente pacata. Tinha basicamente só civil lá, e por isso teve uma repercussão no mundo inteiro. E então o famoso pintor espanhol Pablo Picasso, que já estava fazendo sucesso na época, em 37, ele estava vivendo em Paris. E aí, lendo sobre as notícias dos jornais, ele lê que no dia 26 de abril de 1937 aconteceu então esse bombardeio, e aí ele ficou chocado, realmente bastante preocupado com os seus compatriotas, e ele resolveu demonstrar isso nas cores do seu quadro. Note, aliás, cores essas que ele somente resolveu usar o branco e o preto para determinar realmente a sua indignação. E aí o que acontece? Aí você pode ver aí nas imagens do Guernica mesmo que ele é basicamente cubista, né? Ali alguns cenários da guerra, você tem ali gente morta nos braços. Você percebe nessa imagem um verdadeiro desespero, um desconforto, coisa que acontece em qualquer guerra, claro. Então você já sabe que Guernica é uma cidade da Espanha que foi bombardeada em 1937. E para imortalizar esse cenário, Pablo Picasso resolveu fazer essa pintura. No caso do Max Moore, lá o dono do bar Guernica, ele sempre teve um quadro do Guernica, ou uma réplica do quadro Guernica, lá no bar dele. E é por isso que ele dá o nome de Guernica. Esse bar ele sempre existiu ali no universo Marvel, ali na região ali de Nova York, mas segundo ele começou a ser mais frequentado depois da Guerra Civil. Um dos frequentadores era justamente o Nick Fury. O legal dessa história é que o autor dela, o Paul Cornell, com a ajuda do Salvador Larroque na arte e a Verônica Gandini nas cores, então eles fizeram uma história realmente legal que conseguiu fazer uma interligação entre a cultura geral com a cultura HQ, né? Mas agora veja só uma imagem aqui criada pelo Salvador Larroque para fazer a conexão do Guernica. Ele teve que reproduzir o próprio Guernica para poder falar sobre o Guernica, o quadro, também nessa história. Mas o legal é que ele conseguiu fazer com que em um quadrinho aqui tivesse um desenho muito parecido com o que acontece no Guernica. A imagem do Guernica é como se fosse retratado nesse quadrinho. Foi muito legal, muito bem criado, muito bem feito esse desenho. Você pode observar aqui que você vê que tem os mesmos elementos. Veja, nós estamos colocando aqui o Guernica embaixo, o Guernica original embaixo, e a imagem em cima. Veja só como tem os mesmos elementos. Tem lá uma pessoa olhando para a esquerda, tem um corpo caído lá na esquerda, no canto extremo esquerdo, tem uma mulher segurando uma pessoa com o pescoço caído ali, e aí você tem alguns elementos que são muito parecidos da própria imagem do Guernica. E isso é muito legal porque isso faz com que realmente a gente entenda que o HQ não é uma historinha à toa, ela te coloca na cultura geral e faz você enriquecer também culturalmente. Aí hoje, se você estiver viajando pela Espanha, passeando pela cidade de Madrid, você pode visitar o Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, que você vai ver o quadro original de Picasso lá, né? Os próprios 3 metros por 7 lá, é meio grande, hein? Grande. Era isso que a gente queria falar para vocês, então mostrar um pouco da pintura, da cultura geral, falar de Pablo Picasso, falar da pintura Guernica, falar então da história Guernica e do bar Guernica. O bar foi criado para atender os super-heróis, para dar aquela relaxada depois de brigar com um outro super-vilão, depois de salvar o mundo. Ele tem que dar uma relaxada, ele vai para onde? Vai pro bar Guernica. Então esse bar foi feito para isso. Se você gostou, dê um like, avise seus amigos, tenha um bom divertimento, uma boa leitura e lembre-se, se for beber, não dirija. Até mais, até o próximo Cultura HQ. Tchau!